Boa noite a todos. Vamos dar início ao último vídeo aqui sobre o primeiro passo. Só esclarecendo que eu recebi alguns contatos dizendo sobre a questão do foco da imagem, né? Que não aparece a minha imagem no vídeo. Alguns companheiros me mandaram mensagem esclarecendo a filosofia do anonimato, né? A gente somos uma irmandade que ela quer dar ênfase aos seus princípios e não aos seus membros. Então, nenhum membro de A deve aparecer diante de qualquer imagem aí, à luz da nossa tradição de número 11 e a nossa tradição de número 12. Ok? Então, é por isso que o foco da imagem aqui não aparece o meu rosto e mais aqui os princípios da literatura. Nós estamos estudando o primeiro passo e os companheiros perceberam que até hoje eu só usei o texto básico aqui, somente o livro Alcoólicos Anônimos, né? Eu não usei ainda o livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, exatamente porque tudo começou com o texto básico. Esse livro aqui foi escrito em 1939. Ele chegou ao mercado em 1939. Este livro aqui só chegou ao mercado, só chegou à nossa Irmandade no ano de 1953. Ele teve como revisor um importante jornalista chamado Jack Alexander. Então, esse livro foi o primeiro utilizado. Depois que vieram utilizar o livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, que nasceu junto, como está aqui, em 53, depois foi feito no Brasil, a gente conheceu ele separado, depois ele veio junto, e teve gente que reclamou, mas o correto dele, quando ele começou, foi junto. As tradições foram aceitas em 50, e logo em seguida foi feita uma outra roupagem nos passos, aí, com experiência dos primeiros 15 e 18 anos, aí, colocado no livro. Certo? Então, hoje eu vou fazer um resumo no final, então eu vou começar lendo o primeiro passo, no livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, página 17, e enfatizando aqueles 16 pontos que a gente já viu nos 3 vídeos anteriores. Esse será o último, e eu vou tentar fazer um bônus, que é um material lindo chamado Retorno ao Básico, que quando eu consegui ele há muitos anos atrás, foi uma tradução de um companheiro que era padre também, lá do sul do país, que ele traduziu para o português e me presenteou, como presenteou alguns outros companheiros do aula online da época ainda da internet de escada, que era feita pelo telefone, tinha que esperar da meia-noite para pagar o pulso único. E esse material chama Retorno ao Básico, é como que se dava os passos antes de termos o livro Os 12 Passos, só tínhamos o livro azul. É uma coisa maravilhosa, eu vou fazer um vídeo lendo esse material e comentando com vocês aqui durante a semana aí. Mas diz assim a página 17. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Quem se dispõe a admitir a derrota completa? Quase ninguém, é claro. Todos os instintos naturais gritam contra a ideia da impotência pessoal. É verdadeiramente terrível admitir que com o copo na mão temos convertido nossa mente numa tal obsessão pelo bebê destrutivo que somente um ato da providência pode removê-lo. Nenhuma outra forma de falência é igual a essa, o álcool, transformado em voraz credor, nos esvazia de toda a força de resistir às suas exigências. Uma vez que aceitamos esse fato nu e cru, nossa falência como seres humanos está completa. Porém, ao ingressarmos em Alcoólicos Anônimos, logo encaramos essa humilhação de uma maneira bem diferente. Percebemos que somente através da derrota total é que somos capazes de dar os primeiros passos em direção à libertação e ao poder. Nossa admissão de impotência pessoal acaba por tornar-se um leito de rocha firme sobre o qual poderão ser construídas vidas felizes e significativas. Sabemos que pouca coisa de bom advirá a qualquer alcoólico que se torne membro de Alcoólicos Anônimos sem antes aceitar sua devastadora debilidade e todas as suas consequências. Até que se humilhe dessa forma, sua sobriedade, se a tiver, será precária.
da felicidade verdadeira nada conhecerá, comprovado sem sombra de dúvida, por uma longa experiência. Esse é um dos fatos de vida de Alcoólicos Anônimos. O princípio de que não encontraremos qualquer força duradoura sem que antes admitamos a derrota completa é a raiz principal da qual germinou e floresceu nossa Irmandade toda. Inicialmente, ao sermos desafiados a admitir a derrota, a maioria de nós se revoltou. Havíamos nos aproximado de Alcoólicos Anônimos, esperando ser ensinado a ter autoconfiança. Então nos disseram que no tocante ao álcool de nada nos serviria a autoconfiança. Aliás, era um empecilho total. Nossos padrinhos afirmaram que éramos vítimas de uma obsessão mental tão sutilmente poderosa que nenhum grau de força de vontade a quebraria. Não era possível, disseram, a quebra pessoal dessa obsessão pela vontade própria desamparada. Agravando nosso dilema impiedosamente, nossos padrinhos apontaram nossa crescente sensibilidade ao álcool, chamaram-na de alergia. O tirano álcool empunhava sobre nós uma espada de 2 gumes. Primeiro, éramos dominados por um anseio louco que nos condenava a continuar bebendo. E depois, por uma alergia pré-anunciadora, que anunciava antes, de que acabaríamos nos destruindo. Pouquíssimos mesmo eram os que, aflitos dessa forma, haviam saído vitoriosos lutando sozinhos. Era um fato estatístico os alcoólicos quase nunca se recuperarem pelos seus próprios recursos. E assim parece ter sido desde a primeira vez que o homem bebeu as uvas. Nos primeiros tempos de AA, somente os alcoólicos mais desesperados conseguiram engolir e digerir essa verdade amarga. Mesmo esses agonizantes frequentemente encontravam dificuldade em reconhecer quão poucas esperanças havia. Contudo, alguns o reconheceram, e tendo se agarrado aos princípios de AA, com o mesmo fervor dos que estão se afogando e se agarram ao salva-vida, quase que invariavelmente se tornaram sóbrios. Vou parar por aqui, só fazendo um comentário bacana e resumindo o que a gente viu. No livro Os 12 Passos, a gente viu mais uma vez aí a questão da escravidão imposta pelo álcool, né? De uma ou outra forma de falência igual a essa, o álcool vai nos escravizando, vai nos enredando de tal maneira, quando a gente pensa que não, a gente já está, nosso bebê já deixou de ser um mero hábito para se tornar o início de uma progressão fatal. E que é preciso, na vida, muitas das vezes, a gente precisa de perder para ganhar. Nós sabemos que a nossa Irmandade ela é cheia de paradoxos. A vitória vem da derrota. Enquanto o indivíduo não aceita que está derrotado, ele não começa a ser vitorioso. O fim da derrota também é o princípio da vitória. Tal é o paradoxo da regeneração em AA. A perca da vida velha como condição para alcançar uma nova. A força que vem da fraqueza. O negócio é tão paradoxal que eu vou usar por exemplo, meu caso. Enquanto eu não aceitei que eu era alcoólatra, eu continuava alcoólatra. Mas o dia que eu aceitei ser alcoólatra, eu deixei de ser alcoólatra. Hoje eu não sou alcoólatra mais, eu não sou adorador de álcool, não fico 24 horas movido pelo álcool, ou tentando trabalhar para ganhar álcool, ou bebendo álcool, ou curtindo uma ressaca proveniente do uso demasiado do álcool. 24 horas da vida no meu passado era dessa forma, hoje não é mais, né? E nós sabemos também que para parar, para conseguir a recuperação, né, não tem aquela de ir parando aos poucos. Para recuperar realmente do alcoolismo, o único caminho sugerido é a abstinência total de qualquer quantidade de álcool. O Dr. Silkworth diz isso aqui na sua carta de número 2, quando ele escreve para os alcoólicos, né? Ele diz assim na página 39 do texto básico, diz o Dr. Silkworth. Eu vou começar na 28. Na 28, o Dr. Silkworth fala assim, há um tipo de homem que reluta em admitir que não pode tomar uma bebida, planeja várias maneiras de beber, muda de marca, muda de ambiente. Há um tipo que sempre acredita que, tendo se livrado inteiramente do álcool por algum tempo, pode tomar um gole sem perigo. Essa é o que a gente chama de parada programada. Ele fica armazenando a vontade de beber
e quando ele volta a beber é como o rompimento de uma represa, né? Ele bebe demasiadamente, porque é comprovado cientificamente que tanto o corpo quanto a mente vai exigir que ele beba pelo tempo que ficou parado. Acontece muito nos casos em que a pessoa, por algum segmento religioso, fica 40 dias sem beber e depois desse período ele volta a beber. O estado seguinte é muito pior, o organismo está acostumando sem o álcool e toma logo uma budoada de álcool. Muitos morrem nessa situação aí. Conheci alguns casos desses aí, infelizmente. Continuando aqui o Dr. Silkworth. Há um tipo maníaco depressivo que talvez seja o menos compreendido por seus amigos e a respeito do qual poderia ser escrito um capítulo inteiro. E há os tipos absolutamente normais, sobre todos os aspectos, a não ser quanto ao efeito exercido sobre eles pelo álcool. Trata-se frequentemente de pessoas capazes, inteligentes, cordiais. Todos esses e muitos outros possuem um sintoma em comum. Não pode começar a beber sem desenvolver o fenômeno da compulsão. Esse fenômeno, como já sugerimos, pode ser a manifestação de uma alergia, que diferencia tais pessoas e as coloca numa categoria especial. Nunca foi definitivamente erradicado por meio de qualquer dos tratamentos que nós nos familiarizamos. O único alívio que podemos sugerir é a total abstinência. Não tem como parar de beber bebendo. Somente a total abstinência. E nem as chamadas sem álcool, né? Porque a legislação no nosso país permite, com baixíssimo teor de álcool, ser considerado o poder ser denominado sem álcool, né? Não podemos. Somente a abstinência total. E um outro ponto importante para enfatizar essa questão de primeiro passo é o autodiagnóstico. Somente o autodiagnóstico que vai funcionar. Não adianta a família aceitar que a pessoa é alcoólatra, os amigos, o patrão, o clérigo. Se a pessoa não aceita que é alcoólatra, ela não vai ter resultado na recuperação. No próprio 12, aqui os 12 passos dos tradicionais 19, fala isso aqui, né? Talvez você não seja alcoólico. Aos duvidosos podemos dizer, por que você não seja alcoólico? Por que não tenta seguir bebendo controladamente? Se lembrando do que temos dito a respeito do alcoolismo, essa atitude traz resultado imediato e prático. Então se descobriu que quando um alcoólico planta na mente de outro a ideia da natureza verdadeira da enfermidade, esse outro jamais será o mesmo. Outra vez, após cada bebedeira, vai dizer, talvez esses arras tenham razão. Depois de alguma experiência semelhante, e frequentemente anos antes do começo da dificuldade extrema, voltaria a nós convencido. Havia atingido o fundo do poço tanto quanto nós, a própria bebida havia se tornado nosso melhor advogado. Lá na página 60, fala também sobre esse autodiagnóstico. Não gostamos de declarar alguém alcoólico, mas você pode repetidamente fazer um autodiagnóstico. Vá até o bar mais próximo e tente beber controladamente. Tente beber e parar de repente. Tente mais de uma vez. Não levará muito tempo para que você chegue a uma conclusão, se for honesto consigo mesmo. Talvez valha a pena uma série de delírios extremos, se dela vier o pleno reconhecimento do seu estado. Então, a abstinência total é o caminho e somente o autodiagnóstico vai funcionar. E para finalizar, aqui na página do capítulo 2 do Livro Azul, fala dos dois caminhos, né? Semana passada a gente falou da linha imaginária na carreira etílica de um alcoólico, que ele chega na determinada região que não consegue voltar para si mesmo, e não ser humano. Nós vimos isso na página 54. Mas eu vou ler a 55 aqui para terminar. Fala assim a 55. Se você sofre do alcoolismo tão seriamente quanto nós sofremos, acreditamos que não existe soluções intermediárias. Estávamos num ponto em que a vida havia se tornado impossível e havíamos chegado à região de onde nenhuma ajuda humana poderia nos trazer de volta. Tínhamos apenas duas alternativas, as encruzilhadas. Nós estamos caminhando pelos passos, a gente vai ver as oportunidades de se salvar. Se você sofre do alcoolismo tão seriamente quanto nós, acreditamos que não existe soluções intermediárias. Estávamos num ponto em que a vida havia se tornado impossível e havíamos chegado à região de onde nenhum poder humano poderia nos trazer de volta. Tínhamos apenas duas alternativas. A primeira,
continuar até o fim amargo, anulando como pudéssemos da nossa consciência a nossa intolerável situação, ou a outra, que foi aceitar ajuda espiritual. Escolhemos a segunda, porque honestamente queríamos e estávamos dispostos a fazer o esforço necessário. Então, o que o AA faz com a gente é isso, através da sua filosofia. Ele nos esclarece para onde a gente está indo. Ele nos alerta com relação a onde vai terminar o nosso alcoolismo. É como se a gente estivesse num ônibus que fosse cair no abismo. E ele está nos advertindo, esse ônibus vai terminar no abismo. Vocês podem continuar dentro dele até o abismo. Ou então pode puxar a cordinha e descer antes. Foi o que nós fizemos. Pegamos uma outra rota, a rota espiritual, o caminho espiritual, porque a doença também é espiritual. Né? Então, nós escolhemos a segunda opção aqui. E, como a gente leu lá na página 18 dos 12 Passos das Tradições, quando fala que, tendo se agarrado aos princípios de AA, com o mesmo fervor dos que estão se afogando e seguram numa corda salva-vida, invariavelmente se tornaram sóbrios. É por isso que, para a maioria dos membros de AA, o Código dos Anônimos representa o porto seguro para o navio quase naufragado que eles representam. E aqui ele fala da tábua de salvação. O Código dos Anônimos foi a tábua de salvação. Me parece que na 56, né, aquilo que parecia uma frágil barco, né, fala aqui na página 57, nós, por nossa vez, buscamos a mesma saída, com todo o desespero de homens que estão se afogando. O que a princípio parecia uma frágil tábua, revelou-se como amorosa e firme mão de Deus. Uma nova vida nos havia sido dada, ou, se preferirem, um programa de vida que realmente funciona. Então, são essas as colocações do primeiro passo. Nós vimos aí que o alcoolismo é a doença da negação, né? É terrível admitir que, com o copo na mão, nossa mente se converte no bebê, que somente um ato da providência pode interromper, porque às vezes, muitas vezes, é difícil demais para o alcoólico no início da recuperação evitar o primeiro gole. A gente tem essa compreensão. Para alguns é difícil demais evitar o primeiro gole, mas o segundo vai ser impossível. Porteira que passa um boi, passa uma boiada. Não é verdade? Então, é uma doença da negação. O alcoólico nega até quando pode ter o problema. Não é... Depois que a gente está esclarecido do organismo, da mente que a gente tem, da condição de alcoólico, a gente passa a viver melhor. A gente aceitou a condição. Existem pessoas que não podem comer açúcar, não podem comer determinado tipo de carne, e elas não vivem dentro de caverna escondida. Elas aprenderam a conviver com o organismo que tem. E assim é nós. Essa semana alguém falou comigo assim, mas eu estou engordando muito depois que eu parei de beber. Eu falei assim, mas se você nunca ouviu falar que alguém foi preso por dirigir gordo, já ouviu falar? Nunca a gente vai ouvir falar que a pessoa foi presa por beber, por dirigir gordo, mas por dirigir bêbado sim, né? Então nós vimos aqui para encerrar que é a doença da negação, né? Ninguém gosta de admitir ser física e mentalmente diferente, página 59, né? Nega ser doente física e mentalmente diferente. É a doença da ilusão, a ilusão de controle. Amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser diferente. Aquela inversão do calendário que eu já falei. Mas já tem tanto tempo que eu não uso, eu posso tomar uma devagarzinho. Ilusão. Essa ilusão tem que ser jogada por terra, senão, né, vai levá-lo à recaída. É fatal, mata deteriorando, não respeita a trajetória, não tem que... o dia que eu for hospitalizado por causa de cachaça, eu paro de beber. O dia que eu perder a família, eu paro de beber. O dia que eu perder um trabalho por causa de alcoolismo, eu paro de beber. Não pensa assim. Alcoolismo não respeita a trajetória, né? Tem muita gente que morre antes das dificuldades extremas chegarem, né? A gente viu aqui o bar, pessoas terríveis. Conheci 2 pessoas que morreram descendo e subindo escada, né? Infelizmente, tragicamente. 3, inclusive. Um amigo meu, não vou citar o nome para o anonimato, caindo, descendo 3 degraus da casa dele, já tinha uma ferida na cabeça, abriu e morreu. Uma outra menina triste, lamentável, né? Também descendo a escada, ela quebrou o pescoço. Né? E um outro que acabou de subir a escada e caiu para trás e bateu num registro de água e o sangue dele ficou todo ali. Antes das dificuldades extremas que eu citei aqui, então, o alcoolismo já foi fatal na vida dessas pessoas. Triste, lamentável, né?
A doença é progressiva, com o passar do tempo estamos sempre pior, nunca melhor. O estado seguinte é pior que o anterior. Muitas das vezes a pessoa acha que está na ilusão de que quando está bebendo o vazio existencial foi preenchido, mas o vazio seguinte é aquele que levou a beber é muito maior. O quadro do alcoolismo é irreversível, não volta, a doença não tem marcha ré, né? É como você picar um pepino, depois você não consegue ter mais o pepino, né? A doença, ela não faz acepção de pessoas, a doença do alcoolismo ela não é preconceituosa, basta ser humano que está sujeito a ser alcoólico, né? Pode ser preto, branco, rico, pobre, australiano, japonês, brasileiro, né? Empresário, gari, advogado, cobrador, caminhoneiro, qualquer tipo, classe social. Por isso que a Irmandade também não faz acepção de pessoas, né? A doença é contagiosa, ela contagia todo mundo que está ao redor, o alcoólico é como um furacão, arregaçando os corações das pessoas ao seu redor, né? Por isso que, assim como a doença é contagiosa, quando a gente terminar o processo de recuperação, a recuperação também tem que ser contagiosa, tem que envolver todos que estão ao nosso redor, para que todo mundo tenha alegria no viver. A doença também é a doença da ignorância, né? Muita gente acha que o indivíduo não tem força de vontade, que o indivíduo é mau chefe de família, né? Poderia ter parado, que o médico falou que ele ia morrer, poderia ter parado, que o delegado falou que ia prender, que o patrão falou que ia mandar ele embora, que a mulher falou que ia largar ele, mas ele não parou, né? Ele é um sujeito sem palavra, né? As pessoas ignoram, não conhecem, né? Até muitas pessoas que deveriam conhecer, devido à área que atua, mas é a doença da ignorância. Portanto, muitos cursos dados pelo governo na área de saúde têm nos seus últimos módulos ensinando sobre alcoólicos anônimos, como alcoólicos anônimos vê a doença do alcoolismo aí. Tamanha é a ignorância dessa doença. A escravidão do álcool, né, o descontrole no beber é uma das características, né? Toda pessoa, quando começa, não sabe onde parar, não deve começar, porque o alcoólico ele só sabe começar, ele não sabe parar. É importante frisar sempre isso. O ato de beber compulsivamente não é a doença em si. Não quer dizer que porque eu não estou bebendo, né, eu já estou em recuperação. A recuperação não é simplesmente a abstinência de álcool e a doença não é simplesmente o ato de usar o álcool. O ato de beber é apenas o sintoma de uma doença mais profunda. Por isso que a gente mergulha nessa profundidade da doença aqui. Também a gente viu que é o primeiro gole que ativa todo o processo, é o gatilho que sempre dispara, né? É esse primeiro gole. Nenhum de nós estaríamos assistindo esse vídeo, vendo esse vídeo, reunindo na nossa sala, se não tivesse tomado esse primeiro gole. Portanto, a filosofia linda, que a gente logo chega na sala de ar, é a frase: evite o primeiro gole. Se você não tomar o primeiro, não tem o segundo, não tem o terceiro, consequentemente, você não vai ficar bêbado. E a frase que me desafiou na minha primeira reunião de ar, diz assim ela: qualquer pessoa pode ficar um dia sem beber. Aquilo foi um desafio, porque eu não consegui ficar meio dia sem beber. Eu bebia pela manhã, à tarde, à noite, na madrugada, né? Bebia todos os dias e todas as noites. E aquela frase foi um desafio para mim. Vimos também que força de vontade não adianta, no caso do alcoolismo, não adianta força de vontade. O que o indivíduo precisa de ter é disposição e boa vontade. Boa vontade, honestidade e mente aberta. Isso funciona. Força de vontade, não. Não é uma questão de força de vontade. Beleza? A gente tem visto muitos insucessos hoje, porque falta a esses insucessos a boa vontade e o interesse. É de se esperar que um neófito, um principiante, tenha muito mais interesse nas reuniões e nas coisas da recuperação do que um veterano. Mas os insucessos hoje são provas que, por não acontecer isso, eles não têm sido bem-sucedidos, né? Vimos que a doença é espiritual, e quando a gente restabelece espiritualmente, vai estar bem física e mentalmente, mas vimos isso semana passada, que a doença é espiritual, vimos que estamos fora da ajuda humana, e vimos também que sozinho, vimos também hoje na leitura, sozinho não conseguiríamos resolver o problema. O homem não pode salvar a si mesmo. Por si mesmo, ele só pode se perder. Ok? Então, esse é o quarto vídeo aí sobre as questões de primeiro passo. Tá? Tudo que nós vimos isso vai resumir em apenas 2 perguntas. Se a pessoa tem dúvida se era alcoólico, no vídeo do segundo passo, nós vamos começar lendo exatamente sobre isso no capítulo 4, que ele resume tudo em apenas 2 perguntas. Ele fala assim, lá na página 73, olha bem.
Nos capítulos anteriores, quer dizer, nos vídeos anteriores, você aprendeu algo sobre o alcoolismo. Esperamos ter deixado uma clara distinção entre alcoólico e não alcoólico. Ponto. Se você, quando quer sinceramente parar de beber, descobre que não consegue fazê-lo, ou se quando bebe tem pouco controle sobre a quantidade de bebida que bebe, é bem provável que você seja um alcoólico. Se for este o seu problema, você está sofrendo de uma doença que somente uma experiência espiritual pode controlar. Então, para resumir tudo, se eu sou ou não sou alcoólico, só eu posso responder e definir. Se quando eu estou bebendo, eu quero parar de repente e não consigo, a famosa saideira, não, vai ser só mais uma, é só mais essa, agora é a saideira. Né? No meu caso, o cara baixava meia porta do bar, me achava a porta inteira, lavava o bar, lavava a rua, e eu estou na saideira. Nunca saía, nunca parava. Se quando eu começo a beber, eu quero parar e não consigo, é um ponto. Ou se quando eu estou bebendo, eu perco o controle sobre a quantidade que eu ingeri, quando eu vou pagar, vejo aquele monte de pauzinho, aqueles quadradinhos fechados que o vendeiro fazia, será que eu bebi tudo aqui? Quer dizer, eu bebi mais do que eu tendia a beber, eu não tenho certeza se foi a quantidade que eu bebi, provavelmente eu sou um alcoólico. Mas não está de tudo perdido, né? É uma doença que, através de um problema espiritual, pode ser detida, paralisada, e a gente pode ter uma vida feliz, útil e significativa. Muito obrigado a todos e até o segundo passo aí. Vou aguardar alguns comentários aí sobre os vídeos do primeiro passo para a gente começar o segundo. Um abraço a todos e 24 horas aí aos companheiros de sobriedade e aos amigos de Arte e Serenidade.